Boa noite, igreja. Amém. Paz do Senhor para todos. Mais uma oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra por esse breve momento. E sempre quando a gente compartilha a palavra, traz algo, há sempre uma expectativa no nosso coração de que algo bom há de acontecer. Amém? Pelo menos eu sempre tenho essa expectativa. Porque nós cremos que essa palavra é a palavra de Deus. Nós cremos que essa palavra, na sua totalidade, ela é inspirada por Deus. E se isso é verdade, há um poder sobrenatural nela. E quando nós abrimos a palavra, quando nós compartilhamos a palavra, há um poder que penetra na nossa vida e que traz grandes transformações. Então, a nossa expectativa nesta noite é essa, que mais uma vez Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, venha falar conosco. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,16, falando acerca da importância dessa palavra, ele diz assim: olha, habite entre vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Habite ricamente a palavra de Cristo. Então, quando essa palavra ela habita ricamente em nós, há sabedoria, há instrução, há conselho para nós. Então, mais do que nunca, nós sempre temos que dar um valor muito grande quando essa palavra é aberta, não só no culto, mas também no lar, no a sós com Deus, porque há poder nessa bendita palavra. Amém? O tema da nossa ministração nesta noite, amados, é a suficiente graça de Deus em tempos de sofrimento. A suficiente graça de Deus em tempos de sofrimento. Se você está passando por uma dificuldade, por alguma provação, por algum sofrimento, saiba que há uma graça redentora liberada sobre a sua vida. Amém? Saiba que você não está sozinho. E nesta noite nós vamos falar acerca dessa questão de sofrimento. E na verdade, amados, sofrimento é um assunto que nós não gostamos de falar e muito menos de passar, não é verdade? Ninguém em sã consciência gosta de sofrer. Quando nós pensamos numa vida bendita, numa vida abençoada em Deus, nós pensamos em coisas boas, nós pensamos em alegria, nós pensamos em paz, nós pensamos em prosperidade, nós pensamos na nossa saúde, na nossa família. E sofrimento é algo que não faz parte dessa lista, porque nós queremos ficar longe do sofrimento, longe dos problemas difíceis, longe das circunstâncias adversas. Mas a grande realidade da nossa vida, amados, é que o sofrimento ele faz parte da nossa vida aqui na terra. Infelizmente, enquanto nós vivemos neste mundo natural, o sofrimento nós iremos passar. Não que a sua vida, diariamente, constantemente, será um sofrimento, não estou falando isso. Mas existem determinadas situações, períodos, circunstâncias que nos sobrevêm e que nós sofremos. Então, o sofrimento, ele faz parte do contexto da vida. Com certeza, todos nós que estamos aqui presentes, já passamos por sofrimentos. Alguns aqui estão passando por sofrimentos e outros, infelizmente, irão passar. Então, o sofrimento, ele é inerente à existência do homem. E o sofrimento, ele tem algo interessante. O sofrimento nos faz lembrar na condição transitória e frágil da nossa vida. Vamos repetir essa frase? Eu queria que você repetisse comigo para você poder alicerçar bem. Diga assim comigo: o sofrimento nos faz lembrar na condição transitória e frágil da nossa vida. Amados, nós temos que sempre entender, temos que ter uma consciência bem clara, que a nossa vida aqui na terra, ela é uma atribuição temporária. A nossa vida aqui na terra, ela tem começo, meio e fim. A nossa vida aqui na terra, na realidade, é um curso preparatório para a eternidade. E nós queremos ser aprovados nesse curso, amém?
Nós queremos desfrutar da eternidade. Então, essa vida, na verdade, é um curso preparatório para a eternidade. E é por isso que Deus, às vezes, permite que nós venhamos passar por determinadas situações de lutas, de dificuldade, de adversidade, para nós sempre nos lembrar dessa questão transitória da vida, para que nós não fiquemos muito apegados a esta vida, para nós entendermos que o nosso lar definitivo não é aqui. E o sofrimento, a questão das lutas, das dificuldades, nos faz lembrar dessa transitoriedade, né, da questão das lutas, das dificuldades, das adversidades. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em algumas traduções diz miseráveis. Então Paulo ele fala, olha, se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo, mais do que ninguém, sofreu lutas, tribulações, adversidade, mas Paulo ele tinha uma percepção muito clara da eternidade. É por isso que Paulo em nenhum momento ele retrocedeu, ele sempre avançou, ele sempre caminhou com Deus, mas sempre com essa perspectiva: estou nesse mundo, mas não sou deste mundo. Pertenço a esse mundo aqui natural, mas existe um mundo espiritual que governa esse mundo natural. As lutas virão, as dificuldades virão, as adversidades virão, o sofrimento virá, mas eu estou focado naquilo que Deus preparou na eternidade. E é por isso que Paulo ele foi um vitorioso. Nunca retrocedeu mediante as dificuldades, as adversidades. E uma das portas que o sofrimento entra na vida do homem chama-se desobediência. Uma das portas que o sofrimento entra na vida chama-se desobediência. A desobediência ela gera o pecado e o pecado gera a morte. Não foi assim com Adão e Eva? Se nós formos ver lá atrás, no início de tudo, Deus, quando criou o homem, criou a mulher, ele estabeleceu um princípio, falou, olha, vocês poderão comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Deus estabeleceu algo simples para Adão e Eva, mas infelizmente, Eva inicialmente comeu do fruto, e depois Eva deu para Adão posteriormente, e aí desobedeceram, e como consequência, o pecado entrou no mundo, e como consequência veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte ela entrou por esse processo da desobediência. E nessa reação em cadeia, amados, de desobediência, pecado e morte, o sofrimento já começou a entrar na humanidade. Se vocês forem analisar lá em Gênesis, Deus fala para Eva o seguinte, olha, em função disso, eu multiplicarei as dores do seu parto, e o desejo seu será para o seu marido, e ele te governará. Para Adão ele falou, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, terás que arar a terra, preparar a terra. E até mesmo para a serpente sobrou também. Deus ele amaldiçoou a serpente e falou que para toda a sua vida rastejarás com o teu ventre em terra. Então, em função de uma desobediência, do pecado, e o pecado a morte, o sofrimento entrou nesse contexto. E é por isso, amados, que o diabo ele sempre tem tentado a humanidade a errar, a desobedecer os princípios da palavra, e aí pecar, e em função do pecado trazer a morte. O objetivo principal do diabo é causar sofrimento. Ele veio para matar, roubar e destruir.
Esse é o objetivo do inimigo. Então, por isso que o diabo continuamente, constantemente, diariamente, tenta o homem para errar o alvo, para pecar, para desobedecer. E aí nós vemos que grande parte do sofrimento que nós vemos nesta humanidade é fruto da desobediência, que gerou o pecado, que gerou a morte. Então foi uma reação em cadeia. Agora, nós falamos sobre a questão do pecado, nós falamos a questão da desobediência, da morte, do sofrimento. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que todo sofrimento que nós temos aqui nesse mundo tem origem no nosso pecado, no nosso erro, na nossa falha? Será que tudo aquilo que nós sofremos neste mundo, de dificuldade, de adversidade, de provações, advém do pecado? E antes que você entre em conflito aí e tente responder essa pergunta, eu quero te dizer que nem todo sofrimento, nem toda luta, nem toda adversidade, nem toda provação é fruto do nosso pecado, é fruto do nosso erro. É claro e evidente, amados, que há uma relação direta entre o pecado e o sofrimento. Mas nem toda luta, nem toda adversidade, nem toda aprovação que nós passamos nesse mundo é fruto do nosso erro, do nosso pecado. Sabe por quê? Porque senão todo dia nós iríamos sofrer. Porque todo dia nós o quê? Pecamos, erramos, falhamos. E aí a graça, a misericórdia redentora do Senhor Jesus, que se renova a cada manhã, nos perdoa. Então, amado, nem todo sofrimento que nós temos nesse mundo é fruto do nosso erro, é fruto do nosso pecado. Lá em João 9, narra o encontro de Jesus e os seus discípulos com um cego. E aí, aquele cego de nascença, os discípulos olham aquele cego e perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E o que Jesus respondeu? Nem ele e nem o seu pai pecaram, mas isso ocorreu para que se manifestassem as obras de Deus na vida dele. Então, aquela cegueira natural daquele homem não era fruto do pecado dele, nem do pecado do pai. Era para que se manifestasse as obras de Deus na vida dele. E nesta noite, amado, eu quero falar sobre um tipo de sofrimento que muitas das vezes nos sobrevém e que não é fruto do nosso erro, que não é fruto do nosso pecado, e que é um sofrimento que causa muito questionamento no nosso coração. Porque muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor com inteireza, nós somos realmente atuantes na igreja, nós servimos com integridade, nós amamos a esse Deus, e de repente nos sobrevém algo terrível. E aí vem no nosso coração aquela pergunta: Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu te sirvo, eu honro o teu nome, por que essa situação me sobrevém? E nessa noite, amado, eu quero falar sobre um sofrimento que é utilizado como instrumento de Deus para aperfeiçoamento do seu povo. Você pode dizer amém? Um sofrimento que Deus utiliza de instrumento para aperfeiçoamento do seu povo. E nesse sofrimento, amado, ninguém está livre de passar. Nem eu, nem você estamos livres. Nem aquele crente mais consagrado, ele está livre de passar por essa situação, por essa adversidade. Porque não é fruto do nosso erro, não é fruto do nosso pecado. É algo que Deus permite acontecer na nossa vida, como um instrumento para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos fazer crescer em Deus. E é justamente sobre esse sofrimento que eu quero falar nessa noite. E eu quero trazer o exemplo de um homem, na Bíblia, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que apesar de ter todo esse perfil, ele sofreu. Quem é esse homem?
Quem? Jó. Abra lá em Jó, no capítulo 1. Jó, no capítulo 1, apenas um versículo. Achou aí? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então Jó, capítulo 1, versículo 1. Aqui, a narrativa inicial traz o perfil de Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pensa numa pessoa íntegra e reta. Era Jó. Jó, com certeza, era o sonho de consumo de qualquer igreja, de qualquer pastor. É ou não é? É aquele cara que não dá problema. É aquele cara que trabalha na obra, que é dedicado, dá um bom testemunho lá fora, foge da aparência do mal, não se assenta na roda dos escarnecedores, contribui com a obra, é um homem íntegro, é um homem reto, temente a Deus. Então Jó é realmente o perfil, o exemplo de um crente que é temente a Deus e que serve a Ele com integridade. Mas todos nós sabemos da história de Jó, que apesar desse perfil dele, se você for ler a narrativa, Deus permite que o diabo toque em Jó, e no único momento Jó perde os seus bens, perde a sua família e perde a sua saúde. E fica num estado deplorável, sem jamais o quê? Nesse momento ter pecado contra Deus. Sem jamais naquele momento ter feito algo que seria uma consequência. E amados, a Bíblia não somente com Jó, existem vários homens na Bíblia também que passaram por dificuldades, passaram por adversidades, passaram por provações, mas que não tinham nenhuma relação com o pecado. Nós lemos também da história de Paulo. Todo mundo aqui conhece a história de Paulo. E todo mundo sabe que Paulo ele era um perseguidor. E Paulo ele pega cartas lá na sinagoga para perseguir os cristãos lá em Damasco. E lá na estrada de Damasco algo acontece, não é verdade? Uma forte luz aparece, e o próprio Cristo aparece para Paulo, e Paulo cai em terra, e ele fica cego, e por um período de 3 dias, Paulo fica em Damasco cego. E Deus levanta um outro homem chamado Ananias, um servo do Senhor, e Deus fala para Ananias: Ananias, olha, vai na rua tal, na casa de fulano, e aí você vai encontrar um homem chamado Saulo, e você vai impor a mão sobre ele, e ele vai recuperar as vistas, vai recuperar a visão. E Ananias fala: Senhor, eu já ouvi falar tanto desse homem, quanto que ele já persegue os cristãos, quanto mal que ele fez à igreja. E Deus fala para Ananias: olha, vai, que este é um instrumento escolhido por mim, para levar o meu nome aos judeus, aos gentios e também aos reis. E aí no versículo seguinte Deus fala assim: e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sabe o que esperava Paulo no ministério? Sofrimento, provação, luta, adversidade. Paulo, quando abraçou a carreira com Jesus, passou por sofrimentos terríveis, sem nunca, naquele momento, ter feito algo contra Deus. Sofrimento que não tem nenhuma relação com o pecado. E o que falar do nosso próprio Senhor Jesus? E o que falar do nosso Senhor Jesus? O próprio Deus utilizou o sofrimento do seu Filho para resgatar a humanidade da perdição eterna. Amém? O próprio Deus utilizou o sofrimento do seu Filho para nos resgatar da perdição eterna. E é interessante, amado, nós sabemos o seguinte, que o sofrimento de Jesus, ele não ficou apenas restrito à cruz. Jesus, antes de ser levado àquela cruz, ele sofreu uma sessão de espancamento, de tortura,
Jesus, quando foi preso lá no Getsêmani, ele é levado lá para a casa do sumo sacerdote Caifás, e lá ele é interrogado pelo Sinédrio, e lá as pessoas já condenam ele. Diz lá o texto que lá ele já sofreu açoites, ele já recebeu socos, cuspiram na cara dele, de tal forma que quando Jesus ele é apresentado a Pôncio Pilatos, amados, com certeza Jesus já foi com o rosto já meio cheio de hematomas, porque já tinha sofrido murros lá na casa do sumo sacerdote Caifás. E depois Jesus ele é levado a Pôncio Pilatos, e aí em Pôncio Pilatos há aquele julgamento, aquela condenação, e Pôncio Pilatos leva ele para ser o quê? Açoitado. E se você for analisar, né, como isso acontecia, naquela época se utilizava um instrumento que tinha uma haste metálica na mão e da ponta dela saía couros, vários couros, filetes de couros. E na ponta desse couro se amarrava um tipo de um metal pontiagudo. E quando a pessoa era açoitada, aquelas pontas entravam na carne do condenado e arrancavam pedaços. De tal forma, amados, que o sofrimento de Jesus foi muito grande. E quando Jesus ele sai lá do açoite, ele vai para a guarda pretoriana. Lá na guarda pretoriana, sabe o que acontece? Os soldados da guarda pretoriana pegam uma coroa de espinho, tecem, colocam na cabeça de Jesus, pegam um caniço, colocam na mão de Jesus, começam a escarnecer de Jesus, e depois pegam esse caniço e dão na cabeça de Jesus, enterrando mais e mais aquela coroa de espinho, amado. Muito sofrimento. Só depois daí é que Jesus é levado para a cruz. E com certeza, amado, quando Jesus é levado para aquela cruz, ele está totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. É por isso que lá em Isaías 53, fala que na sua aparência não havia nem beleza e nem formosura. Não havia nada que nos agradasse. Tamanho o sofrimento que Jesus teve naquela cruz, amado. Sofrimento, circunstâncias difíceis. É uma questão, amado, que nós temos que sempre ter uma visão acerca disso. E muitas das vezes nós, não digo a igreja aqui, mas nós vemos muitas situações de igrejas trazendo um evangelho que diz, sabe o quê? Pare de sofrer. Venha para Jesus que os seus sofrimentos acabarão. E essa não é a realidade, amado, porque no evangelho há cruz. A cruz. E a cruz é sinônimo de renúncia, a cruz é sinônimo de provação, de luta, de adversidade. Se o nosso próprio Senhor Jesus sofreu, com certeza, amados, eu e você também teremos situações, circunstâncias que nós iremos enfrentar e que nós vamos ter que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Nós vamos ter que estar com essa visão, com essa percepção, com os olhos voltados para Ele, para que quando vier a adversidade, quando vier a provação, a luta, nós estejamos firmes com Ele, alicerçados na palavra. Agora, amados, se realmente o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, se o sofrimento realmente nós vamos enfrentar em determinadas situações na nossa vida, qual atitude que eu e você devemos ter para vencer períodos de sofrimento? Qual atitude que eu e você devemos ter para vencer períodos de sofrimento? Isso é de extrema importância. Porque quando vier a dificuldade, quando que vier a provação, nós temos que ter uma posição para nós não retrocedermos, amém? Para que quando vier a dificuldade na sua vida, você esteja firmado na rocha, amém? Para que você passe por ela, para que você vença ela, para que você não retroceda. E eu quero citar aqui brevemente duas atitudes, amado, duas atitudes extremamente importantes que eu e você precisamos ter em tempos de períodos de sofrimentos para vencer as dificuldades, as adversidades. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre a questão de vencer, de atitude,
A primeira é: concentre-se no plano de Deus para a sua vida, não no seu problema ou sofrimento. Aleluia? Amém? Vamos repetir essa frase? Eu quero que você pense bem nessa frase. Repita comigo. Concentre-se no plano de Deus para a sua vida, não no seu problema ou sofrimento. Glória a Deus. Deus tem um plano para a sua vida, amado. Sim ou não? Deus tem algo para a sua vida. Deus tem um plano bendito para a sua vida. E que plano é esse? Que plano é esse que você deve se concentrar quando a adversidade vem e quando a provação vem? E eu quero resumir apenas numa única palavra. E essa palavra chama-se eternidade. Glória a Deus. Eternidade. Eu quero te dizer, amado, que o seu problema, que o seu sofrimento, ele tem começo, meio e fim. Mas a eternidade, ela tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Aleluia. Ela tem hora para começar, mas ela não acaba. Então, amados, concentre-se no plano de Deus para a sua vida. O sofrimento é passageiro, mas a recompensa, ela é eterna. Aleluia. Ela é eterna, ela dura para sempre. Ela não tem fim. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Então, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, foque nisso, amado. Pense nisso, pense no projeto de Deus para a sua vida, que é a eternidade em Cristo Jesus. Eu e você temos isso. Eu e você temos essa expectativa bendita. Um dia estaremos com o Pai na glória, aleluia. No dia estaremos com Ele. E o seu sofrimento nunca vai ser maior do que essa promessa bendita. É por isso que Paulo, lá em Romanos 8:18, ele diz assim: olha, pois eu estou bem certo que o sofrimento do tempo presente em nada se compara à glória que há de ser revelada para nós. Glória a Deus. Há algo bendito para ser revelado para nós, amado. E quando nós temos essa percepção no que diz respeito à eternidade, ó Pai, as coisas mudam. As coisas mudam. Você começa a enfrentar a adversidade com uma outra percepção, com um outro entendimento. O seu enfoque determinará os seus sentimentos. O seu enfoque determinará os seus sentimentos. Se o seu foco, se a sua concentração está nesse plano de Deus, amado, você irá passar por essa dificuldade, por esse sofrimento, mas você vai estar passando firmado em Deus. Os seus sentimentos serão únicos, um sentimento de fortalecimento em Deus. Muitas das vezes, quando nós perdemos esse foco da eternidade, nós caímos em depressão, nós nos angustiamos, nós nos deprimimos mesmo, porque nós perdemos a visão, perdemos o foco, perdemos a visão do alto. Então, no meio da adversidade, concentre-se nisso, concentre-se no plano de Deus. Ele tem o melhor para nós, glória a Deus. Ele tem o melhor para nós. Cora Tibum, eu não sei se alguém já ouviu falar dessa mulher. Cora Tibum foi uma mulher que viveu no século passado. E essa mulher, ela viveu num período da Segunda Grande Guerra Mundial, na época em que os judeus, eles foram perseguidos de uma forma implacável. Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentrações. E Cora Tibum era uma mulher holandesa, vivia na Holanda, e essa mulher, ela se converteu ao cristianismo. E ela, lendo a palavra, ela entendia que os judeus, eles tinham um papel importante dentro do contexto da igreja, da Bíblia. E Cora Tibum e a sua família, eles começaram a abrigar refugiados judeus na casa dela. E a casa dela passou a ser um refúgio secreto. Posteriormente, ela escreve um livro, e esse livro vira até um filme chamado Refúgio Secreto. E aquela mulher, ela salvou dezenas de judeus do extermínio do nazismo. Só que chegou um determinado momento que a polícia nazista alemã descobriu
esse plano da Coreth Boone e sua família. E toda a sua família foi parar num campo de concentração. Todos eles. E eles passaram 10 meses nesses campos de concentrações. Primeiro na Holanda e depois na Alemanha. E nesse período de 10 meses, amados, a sua irmã morreu, o seu pai morreu no campo de concentração, e passado 10 meses, essa mulher ela conseguiu ser liberta do campo de concentração. Em 83, se eu não me engano, ela foi condecorada pela nação judaica, pelo governo de Israel, que reconheceu que ela salvou dezenas de judeus. E essa mulher ela foi entrevistada. E as pessoas perguntaram para ela: Coreth Boone, qual é o seu segredo? Como que você passou por tanto sofrimento, por tanta luta, por tanta dificuldade, conseguiu passar por tudo isso? E ela falou algo muito bonito. Ela falou assim: olha, amados, se eu olhar para esse mundo, eu vou ficar aflita. Se eu olhar para mim mesma, eu vou ficar deprimida. Mas se eu olhar para o Senhor Jesus, eu ficarei descansada. Aleluia. Eu ficarei descansada. E ela fala: olha, é isso que me sustentou naquela situação, naquela adversidade. Meu amado, se você olhar para Cristo, para o Senhor Jesus, você ficará descansado, amém? Por mais luta, por mais dificuldade, por mais adversidade que você esteja passando, mas você estará descansado no Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você ficará aflito. Não olhe para si mesmo, porque as adversidades são terríveis, você ficará deprimido. Mas olhe para o alto. De onde virá o seu socorro? É do Senhor. Glória a Deus, amado. Olhe para Ele, olhe para Ele. Não permita que na adversidade você venha perder o foco. Concentre-se no plano de Deus para a sua vida, não no seu problema, não no seu sofrimento. Então, amados, essa é a primeira atitude que nós devemos ter quando a dificuldade, quando a adversidade nos sobrevém. A segunda coisa que eu quero falar, quando a provação vem, a atitude também que nós devemos ter é: recuse-se a desistir. Amém? Diga para o seu irmão: recuse-se a desistir. Recuse-se a desistir. Em outras palavras, não retroceda. Amém? Permaneça firme. Recuse-se a desistir. Recusar a desistir, amada, é não se conformar com a situação. É você olhar para aquele problema, para aquela situação, é você permanecer em Deus. É você não perder o foco. Quando nós recusamos em desistir, a nossa fé é aperfeiçoada. A nossa fé é aprimorada. A nossa fé cresce. E amados, quando nós passamos por provação, por sofrimento, é isso que Deus espera de nós. Que você creia nele. Que ainda que os homens venham falar que não tem jeito, você crê nele. E você permanece nele, e você persevera nele, amado. Nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu agradar a Deus sem fé. Precisamos de fé para avançar. E quando a nossa fé é aperfeiçoada, é aprimorada, nós nos recusamos a desistir. Glória a Deus. Por mais difícil que seja o seu problema, por mais difícil que seja a sua dificuldade, a sua adversidade. Sabe, permita-me dizer uma coisa, que eu já falei alguma vez aqui, mas às vezes quando a dificuldade vem, quando o problema vem, quando o sofrimento vem, nós temos uma fé um tanto quanto passiva. Sabe aquela fé que você fala assim: não, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece, então seja feita a vontade do Senhor. Amados, é um discurso muito bonito, mas o que Deus quer que você faça é que você exercite a sua fé. É que você vai para o joelho, é que você clame a Ele, amado. Às vezes nós transferimos algo para Deus que nos pertence. Deus não irá fazer a sua parte. A sua parte é crer, é exercitar a sua fé. E às vezes nós temos uma fé passiva, que não interage com o problema.
e entregamos e descansamos em Deus, mas de uma forma passiva, com uma fé que não interage com o problema. E Deus quer uma fé ativa para nós, aleluia. Uma fé ativa, uma fé que vai lá, que vai batalhar e que vai falar: Senhor, tem misericórdia, mas eu quero que o Senhor me livre dessa situação, dessa adversidade, desse problema. E a sua fé vai sendo aprimorada, a sua fé vai sendo aperfeiçoada. Eu gosto muito do Salmo 40, um salmo assim que eu me apeguei muito, quando eu passei por tempos de sofrimentos. E o Salmo 40, no versículo 1, Davi, experimentando sofrimento, lutas, adversidades, provação, ele fala assim: olha, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amados, a espera de Davi não foi uma espera indolente, não foi uma espera passiva, mas foi uma espera com clamor. Foi uma espera na qual ele exercitou a sua fé, que ele clamou, que ele buscou, que ele se ajoelhou, que ele jejuou, para que Deus desse o livramento. E é essa fé que Deus espera que eu e você tenhamos no meio da adversidade, no meio do sofrimento, amém? Você precisa ter essa percepção, você precisa ter esse entendimento, uma fé vigorante, uma fé vibrante, não uma fé passiva, não aquilo, não, seja que Deus quiser, não, Deus quer. Eu costumo dizer também o seguinte, que a resposta ao clamor, a soberania da resposta ao clamor, pertence a Deus. Quando nós clamamos, nós não sabemos se seremos atendidos, mas o direito de clamar pertence a nós, aleluia. Amados, você não pode abrir mão do seu direito de clamar, você não pode abrir mão do seu direito de petição ao Senhor. Peça a Ele, não retroceda, não desista, seja paciente, seja perseverante no Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 5, Paulo lhe fala na questão de se gloriar nas tribulações. Você já pensou em se gloriar nas tribulações? Mas Paulo lhe fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Você tem esperança, aleluia? Esperança que todas as coisas o Senhor há de suprir nas nossas vidas. Glória a Deus por isso, amados. Nós temos que ter essa visão, essa perspectiva. Por isso, amado, recuse-se a desistir. Não retroceda. Em tempos de crise, em tempos de adversidade, em tempos de sofrimento, tenha essa atitude. Qual é a primeira atitude? Concentre-se no plano de Deus, amém? Concentre-se no plano de Deus para a sua vida, não no seu problema ou sofrimento. Concentre-se, mantenha o foco, mantenha a perspectiva. A segunda, recuse-se a desistir. São duas atitudes extremamente importantes para nós passarmos por sofrimento, mas lá na frente obtermos vitória, amém? Vitória no meio da dificuldade, vitória no meio da adversidade, na provação. Agora, nós vimos aqui dessas duas atitudes, mas será que existe algum benefício que nós alcançamos quando enfrentamos períodos de sofrimento? Você acha que quando você passa por sofrimento, por luta, por adversidade, tem algum benefício que você tem? Será que Deus pode transformar a maldição em bênção? E eu quero dizer, amados, que além de nos livrar do sofrimento, Deus também traz benefício no meio da adversidade, aleluia. Deus pode transformar a maldição em bênção, meu amado. E eu quero também falar, para terminar, duas coisas que nós podemos extrair de benefícios em períodos de sofrimento. E a primeira é edificação do nosso caráter. Amém? Edificação do nosso caráter, aprimoramento do nosso caráter. Rick Warren, no seu livro, aquele livro Uma Vida com Propósito, ele diz assim: somos como joias
moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. Somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. O joalheiro, quando ele faz uma joia muito bonita, ele usa alguns instrumentos, algumas ferramentas bem delicadas, e ele vai aprimorando, ele vai lapidando, ele vai dando o jeito daquela joia. Ele lapida, ele dá o polimento, o acabamento, até ficar uma bela joia. E amados, Deus permite situações, adversidade na minha vida e na sua vida para moldar o seu caráter. Você pode dizer amém? Deus permite situações na minha vida e na sua vida para moldar o seu caráter. Para moldar, trazer uma nova percepção. E muitas das vezes, meu irmão, ele vai utilizar uma marreta para te quebrar inteiro. Sabia disso? Para transformar num vaso novo. Deus permite adversidades, problemas para moldar o nosso caráter. Sabe por quê, amados? Quando nós passamos por sofrimentos, por luta, por adversidade, sabe o que acontece aqui dentro? O nosso coração ele é quebrantado. Você já analisou isso? Quando você está passando por sofrimento, por luta, há um quebrantamento do seu coração. Você fica quebrantado, você fica moído na presença do Senhor. E lá em Salmo 51, versículo 17, diz que a um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Aleluia. Amado, quando nós estamos passando por luta com um quebrantamento, o nosso coração transforma-se num terreno fértil para a ação do Espírito Santo em nossa vida. E ele começa a moldar, ele começa a lapidar, ele começa a transformar. E aí, amado, nosso interior, o nosso caráter é transformado. Aquilo que acontece interiormente, amado, é muito mais importante do que a aparência exterior. Para Deus, o mais importante é o nosso caráter, é o nosso interior. É por isso que Ele deixa que nós sejamos moldados pelas adversidades. E aí nós vemos aquela pessoa arrogante, prepotente, que se acha autossuficiente, tornar-se uma pessoa humilde. Uma pessoa quebrantada na presença do Senhor. Aquele que é independente, que se acha todo-poderoso, torna-se uma pessoa dependente do Senhor. O incrédulo, aquele que não acredita em nada, torna-se um crente fervoroso, glória a Deus. Ele torna-se uma pessoa que crê, porque ele está quebrantado. O irreverente, o zombador, torna-se um homem temente ao Senhor. Que crê no Senhor, amado. Há uma transformação interior. O morno, o crente morno torna-se um crente vivo, quente, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Fruto de situações, de adversidades, de problemas que nós passamos, que Deus permite para moldar, para transformar, para lapidar o nosso caráter. Oh, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter essa visão. Essa percepção, esse discernimento, quando nós viemos passar por lutas, por dificuldades. Deus, Ele quer moldar o nosso caráter. E se você permitir, você vai sair daquela situação muito melhor. Você vai sair com uma nova percepção acerca desse Deus vivo. Mas nós temos que ter essa visão, essa percepção, amado. E por último, o outro benefício, a primeira edificação do nosso caráter. E o segundo, nos levar mais perto de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Nos levar mais perto do nosso Deus. Amado, o sofrimento, a luta, a dificuldade, ele tem esse benefício, ele nos leva mais perto de Deus. Quando eu e você passamos por lutas, por dificuldades, existem dois caminhos a ser trilhado. O primeiro é o caminho do desespero, de você se desesperar, de você se revoltar contra Deus e falar: Deus, eu não aceito isso, por que isso está acontecendo comigo? E muitos, infelizmente, seguem esse caminho, que é um caminho de distanciamento de Deus. Mas existe um outro caminho bendito, maravilhoso, que é nós confiarmos no nosso Deus.
de nós nos entregarmos, de nós nos rendermos nas suas mãos e falar: Deus, eu não entendo, mas eu confio em Ti, glória a Deus. Eu confio em Ti, ó Pai. Eu posso estar sofrendo, eu posso passar por luta, eu posso passar por adversidade, mas o Senhor continua sendo o meu Deus. O Senhor continua sendo aquele que controla a minha vida, que direciona as minhas circunstâncias. Ah, amado, é isso que Deus deseja de nós. No meio da dificuldade, da adversidade, essa é a resposta que Ele espera de mim e de você. É uma ótima oportunidade para agradá-lo. É uma ótima oportunidade para nós termos realmente uma reação que Ele deseja, que Ele anseia de nós. As mais íntimas experiências que você vai ter de adoração, sabe onde é? É no sofrimento, é na luta, é na dificuldade. Você sabia disso? As maiores experiências. No sofrimento nós aprendemos coisas a respeito de Deus que não aprendemos de nenhuma outra forma. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão indo muito bem, nós nos contentamos com um relacionamento superficial com Deus. Essa é a verdade, amado. E aí nós fazemos aquela oração superficial, bem tranquila, que não tem assim nenhuma eficácia muitas das vezes. Mas quando o sofrimento vem, meu amado, quando a luta vem, quando a provação vem, meu amado, não existe espaço para orações superficiais. Existe espaço para um aprofundamento contínuo e permanente com o nosso Deus. Você não se contenta mais com a superficialidade. Você precisa, você necessita desse aprofundamento com o nosso Deus. E aí Deus começa a chegar mais perto de você. E aí o seu coração que já foi trabalhado, que já foi moído, transformado, é um coração receptivo. E aí você começa a enxergar, a ter um discernimento, uma visão do sobrenatural de Deus na sua vida. Você quer isso para a sua vida? Amém? Então, em tempos de lutas, em tempos de adversidade, não deixe que a murmuração, não deixe que a contenda, não deixe que isso roube aquilo de mais precioso que você tem, que é o seu relacionamento com Deus. Foi assim com Jó. Nós lemos aqui no capítulo 1, que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, correto perante ao Senhor, e acontece tantas coisas, e Jó, numa determinada situação, num determinado momento, ele até amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele teve um momento de revolta, mas Deus começa a mostrar para ele o quanto que aquela situação estava no controle de Deus, e Deus começa a se revelar de uma forma poderosa para Jó. E Jó começa a entrar numa dimensão espiritual que ele nunca antes havia experimentado. Ele começa a ter um discernimento acerca de Deus que antes ele não tinha. Em função do sofrimento, Jó se aprofunda no relacionamento com Deus. E aí lá no capítulo 42, no finalzinho do livro de Jó, e eu queria que você abrisse lá. Nós já estamos terminando. Jó 42. Diz assim. Todos acharam, amém? Fala acerca da confissão de Jó no capítulo 42. Depois de Jó ter passado por tantas situações, por tantos problemas, ele faz uma confissão ao Senhor. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que tem conhecimento, encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, amados. Essa foi a experiência de um homem temente a Deus, que se desviava do mal, e que padeceu por lutas e por provações, mas no final do livro, ele fala: olha, eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Sabe o que Jó está falando aqui? Olha, Deus, eu te conhecia superficialmente, mas agora eu tenho um aprofundamento maior no relacionamento contigo. Ah, meu amado, é isso que, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, é isso que a dificuldade, a adversidade faz. Jó aqui, ele fala no versículo 2, ele reconhece a soberania, ele fala, olha, bem sei que tudo podes, bem sei que tu podes todas as coisas. E aí no versículo 6 também ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele se humilhou, ele reconheceu a soberania de Deus. Jó experimentou uma mudança interna tremenda. E ele nunca mais foi o mesmo homem, nunca mais, amado. E aí, se você for acompanhar a narrativa, você vai ver que a partir dessa mudança interior na vida de Jó, diz lá o texto, lá no versículo 10, que mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E aí diz o texto que Deus deu o que? Em dobro, tudo aquilo que ele perdeu. E aí termina o livro, diz assim, versículo 17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Velho e farto de dias. Jó experimentou algo tremendo depois daquela experiência, daquelas circunstâncias difíceis. Sabe, meu amado, eu não sei qual é a dificuldade e as circunstâncias difíceis que você está passando, mas eu sei que Deus pode todas as coisas, aleluia. Eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu sei que Deus pode mudar essas circunstâncias. Eu sei que Deus pode mudar essa adversidade que você está passando. Mas para que isso aconteça, você tem que ter essa convicção interior. Você tem que deixar Deus trabalhar no seu interior. Você tem que se humilhar na presença dEle. Você tem que buscar em fé. Você tem que se concentrar no plano de Deus para a sua vida. Você tem que se recusar a desistir. Você tem que deixar Deus edificar o seu caráter. Você deseja isso para a sua vida? Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesta hora, amém? E eu queria nesta hora, amados, orar por você. Você que porventura aqui está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por umas circunstâncias difíceis na sua vida, mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar essas circunstâncias que você está passando, meu amado. Ele pode te tirar desse tremedal de lama e firmar os seus passos na rocha. Ele pode todas as coisas, meu amado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos humilhar na presença dEle. E eu queria orar por você nesta noite. E eu queria que você que porventura está passando por luta, por dificuldade, se você quer que a gente ore por você, que você viesse aqui nesta frente, nesta hora, num ato de fé, de crer que apesar da dificuldade que você está passando, ainda que você não veja a solução, mas você crê que Deus pode todas as coisas, que você pode realmente vencer a dificuldade, que você pode vencer a adversidade, que você pode vencer esta provação, que o seu Deus, Ele é infinitamente maior do que essa dificuldade. Se você deseja isso, eu queria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus, que nós vamos orar e declarar a vitória do Senhor nessa circunstância, nessa dificuldade, nessa adversidade que você está passando. Feche teus olhos nessa hora, meu querido. Aleluia. Concentre-se em Deus nesta hora, não na sua dificuldade, não na sua adversidade, não na sua provação, meu amado. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode em todas as situações da sua vida. Coloque diante de Deus nesta hora, meu amado. Concentre-se nele, o autor e consumador da nossa fé. E eu quero orar nesta hora. Eu quero declarar a vitória na dificuldade, a vitória na adversidade, a vitória no meio da provação. Pai, nós queremos te bendizer nesta hora mais uma vez. Declarar o teu senhorio no meio das circunstâncias difíceis que nós possamos estar passando. No meio da provação, no meio da luta, Senhor Deus.
fortalece, firma os passos do teu povo nesta noite, Senhor Deus. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, com essa percepção, ó Pai. Que no meio da adversidade, que no meio da provação, Senhor Deus, a vitória. Que possamos, Senhor Deus, ter o foco voltado para Ti. Que venhamos, Senhor Deus, a recusar-se a desistir. Que possamos deixar, Senhor Deus, que o nosso caráter seja aprimorado, Senhor Deus. Que possamos conhecer mais a Ti intimamente, ó Deus amado. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelos livramentos, pela provisão, pelo sustento, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de ser exaltado, de ser engrandecido, ó Pai. Nós Te bendizemos e Te engrandecemos nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, em o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus te abençoe, pode se sentar.